Muito boa tarde, lembrando sempre, um ponto de vista apenas à vista de um único ponto e não uma verdade. Eu vou trazer um assunto de uma outra forma, porque eu aprendi uma coisa tanto no curso de psicologia que eu fiz, quanto em alguns estudos religiosos. Às vezes você traz o mesmo assunto de formas diferentes. E aí você 4 vezes fala sobre o mesmo assunto, mas a pessoa meio que começa a amadurecer a ideia. Aí na quinta vez que você aborda sobre um outro aspecto, aí cai a ficha. Então é mais ou menos o que eu quero fazer. Eu já em outros vídeos já falei sobre isso, mas de outra forma. Para mim, o grande despertar foi algum tempo depois do dia 11 de setembro de 2001. Lá já se vão quase 20 anos. Eu ficava trabalhando muitas horas no computador, recortando fotos. Então, um trabalho bastante solitário e bastante monótono. Então, na tela, enquanto eu recortava foto, eu via vídeos, via documentários. Tinha geopolítica, história, saúde, medicina, economia, tudo que você pode imaginar. E eu pesquisava isso muito antes de entrar uma cena de youtubers bom aqui no Brasil. Eu via Inglaterra, Alemanha, porque não havia naquela época. As pessoas não estavam muito politizadas. E junto com isso, eu devo ter visitado uns 30 países desde 2009, depois que meu pai faleceu, e isso fez com que eu ampliasse a minha visão. E isso me fez enxergar uma coisa também, que o mundo é muito diferente do que é apresentado em telejornal. Fiz uma higienização na minha mente. Então, quando você começa a estudar essas coisas, você é chamado de adepto de teoria de conspiração. E na maioria das vezes, isso acontece por parte de pessoas que têm uma enorme preguiça mental e dificuldade de mudar seus pontos de vista que já se encontram praticamente cristalizados. Uma coisa que me agradou muito no curso de psicologia é que o Luiz Ambinde, que é o professor, ele usava muito o método socrático. Ele fazia perguntas. Tanto é que ele ensinava também. Ele usava sempre uma acho que é de Buda a frase. Não. O Sócrates, agora não sei. Enfim, não faz muita diferença. Que diz assim: pessoas tolas dão conselhos, pessoas sábias fazem perguntas. E esse método do Sócrates que ele usava, ele falava o seguinte: eu não posso ensinar nada a ninguém. O que eu posso fazer é ajudar a pessoa a descobrir aquilo que ela tinha dentro dela e não sabia. Então a própria pessoa chega à conclusão. Isso, inclusive, é um método muito melhor, porque se você tenta impor alguma coisa para os outros, as pessoas se trancam mais ainda, se fecham muito dentro de si. Então, você disponibiliza as informações e depois você faz perguntas. Por exemplo, eu passei a observar que aquelas pessoas que me rotulam de conspiracionista, frequentemente elas ficam na negação do assunto, ou então elas ficam agressivas quando são confrontadas. E te rotulam justamente por isso, que quando te chamam de adepto de teoria de conspiração, parece que o assunto está resolvido. Parece que acabou. Acabou o debate. Eu te dei um rótulo que faz com que você não merece mais nenhuma credibilidade daquilo que você está falando, e eu não preciso me atentar ao conteúdo daquilo que você trouxe.
Então, após essa introdução, vamos ver uma coisa que eu ando fazendo já há um tempo. Eu trago a notícia para as pessoas que a máscara ela tem uma validade antes de ser contaminado de 1h30 a 2 horas, e tem uma série de outros aspectos. Que, por exemplo, a pessoa está isolada, está caminhando no aterro, longe de qualquer pessoa, e usa máscara. Ela está ao ar livre, ou então tá andando dentro, não sei se os parques abriram, mas se está andando dentro de um parque, a 5, 10 metros, o máximo que ela cruza com uma pessoa de 2 metros de distância. Então não faz sentido nenhum, inclusive faz mal, porque ela se exercita e não consegue oxigenar. Então você começa a perguntar para as pessoas assim, por que você usa a máscara? A maioria não vai conseguir te dar uma explicação científica. A maioria diz porque ela obedece, porque manda, porque é lei, mas não questiona. E aí eu faço algumas perguntas que você sinceramente ainda acredita nos políticos que se aproveitaram para saquear o Estado em vários estados? Ou então você acredita numa OMS que toda hora mudava seus pareceres sobre a mesma situação? Ou então você ainda acredita na chamada, a OMS seria chamada ciência, que foi politizada, que politizaram um medicamento, que várias pessoas, vários relatos pessoais de profissionais de saúde que falaram que realmente fazia diferença? E então, ou você ainda acredita naquilo que algumas pessoas chamam de mídia, e que parece mais do que um ministério de propaganda hoje, que se encarrega de destruir aquelas pessoas que fazem perguntas mais inteligentes, aí justamente rotulam. Um jornalista é rotulado de blogueiro, um médico é rotulado de charlatão, tudo que não fixa na narrativa. Eles querem uma narrativa única, e se você contestar, você se torna uma pessoa não grata. E aí, uma coisa muito importante que é preciso enxergar é o simbolismo que tem atrás do uso da máscara. Primeiro, o Estado manda. O outro, fica quieto, obedeça sem questionar. Ainda tem o outro, se andar sem máscara, não ouse ser diferente. Embora que eles pregam há anos, vivam as diferenças, se orgulhem da sua diferença, principalmente naqueles movimentos da comunidade do alfabeto. E ainda tem uma outra coisa também, não mostra o teu rosto, não mostra o teu eu verdadeiro, senão você vai ser punido. E é interessante que tem umas pessoas que chamam pessoas como eu, que questionam, de gado. E aí, eu fiz um trabalho ontem com um amigo meu, e ele tem um sogro, tem um problema de saúde, enfim. Então ele toma umas precauções. E eu fiz umas perguntas que eu acho que ele não tinha parado para pensar. Eu perguntei para ele, imagina o seguinte, imagina que não tivesse essa massificação sobre um único assunto dentro da área de saúde, que a gente vê que onde você abre o Google, tem lá, você vai para a rua, você entra no supermercado, tem aquela voz que mantém distância, parece assim uma lavagem cerebral mesmo. Aí eu falei para ele, imagina o seguinte,
se você tivesse uma gripe, você deixaria de ver teu sogro? Ele falou, olha, talvez não, mas provavelmente eu tomaria umas precauções de manter uma distância, não sei o quê. Mas você usaria uma máscara? Você usaria álcool com gel esse tempo inteiro? Ele não. Aí eu acho que só essas perguntas já o fizeram enxergar aquilo que eu quero dizer o tempo inteiro. Isso que tá aí hoje, cara, eu tô com 54 anos, a gente viveu isso ano após ano após ano. A única coisa que mudou nesse ano é a massificação. A massificação de um único assunto. E aquela praticamente verdadeira ditadura mundial que veio dirigida através de um único país e através de um único órgão que enquadrou todas as pessoas, e as pessoas compraram a narrativa, pegaram algumas outras pessoas, como por exemplo um Átila, que fez prognósticos catastróficos, e as pessoas replicavam isso, porque é do ser humano que uma notícia boa sobre alguma coisa, ela se espalha com muito menos velocidade do que uma notícia ruim. Isso é do ser humano. Então pegaram uma coisa catastrófica de pessoas que já tinha tendência de querer se prender a essas narrativas catastróficas, principalmente eles usaram, principalmente a Itália, que é uma grande mentira também, porque era só uma região de lá que tinha tantos casos. Eles não prestam atenção que aqui no Brasil 80% dos casos vêm de estados que são opositores ferrenhos ao Bolsonaro, que só representam menos do que a metade da população. Então, você vê que tem claramente uma maquiagem, você vê que tem claramente uma narrativa que queria ser imposta. Então, quando você faz essas perguntas, para a pessoa não reconhecer que ela estava sendo enganada desde o início, ela simplesmente obedece. E eu posso falar por mim. Cara, eu não me sufoca ontem, me falta oxigênio. E você usa aquilo, você parece que você está o errado da história. Você tapa teu rosto, sabe? Então o efeito psicológico disso tudo, o simbolismo que tem por trás da máquina, da máscara, talvez seja mais grave, muito mais grave, do que o simples uso, que o dia inteiro com aquela porra na cara faz mal também. Isso pode ter certeza. Ainda mais porque a maioria faz o uso incorreto. Usa tempo demais, usa de maneira equivocada. Então, mais uma vez eu queria trazer essa reflexão, porque não usar é um simbolismo muito grande. E não faz de mim uma pessoa irresponsável. Acho que irresponsável são aquelas pessoas, aqueles governadores que roubaram milhões e ainda querem multar as pessoas por não usar uma máscara. Ele foi um malfeitor do Estado, que levou à ruína. Prender pessoas ou multar pessoas porque não usaram máquinas é mole. Eu quero ver botar todos na cadeia que fizeram um uso criminoso dessa crise que a gente está vivendo para se beneficiar, para roubar, para superfaturar. Então essas mesmas pessoas que te dizem para você andar com fucineira na rua,
foram os mesmos que estavam te roubando. Por que você ainda acredita neles? Essa é a minha pergunta. O que faz com que você ainda confia das orientações que vêm daquele lado? Eu não confio mais. E você? Queria pedir, como sempre, se gostou do vídeo, compartilha. Se puder assinar o canal, dá um like, dá um comentário, ajuda na relevância. Eu queria chegar a 1000 pessoas para poder começar a gravar vídeos, lives. E eu também faço um trabalho que volta e meia tem vídeos em alemão para poder mandar para fora, para mostrar o que realmente está acontecendo dentro do país. Porque a imprensa lá fora é o mesmo lixo daqui. Grande abraço.